abrir, que já é uma provocação, tá? Não chega a ser uma provocação, mas trazendo um pedacinho do meu doutorado, que estou estudando grupos de teatro em Minas Gerais, Ceará, e tem um exemplar em Portugal. E aí eles, na discussão, né, durante a pesquisa de campo, praticamente quase todos os grupos, eu estou trabalhando com grupos do século XXI, eles falam que eles são frutos dessa política pública de cultura, principalmente do século XXI. São grupos que nascem, então cada um tem uma perspectiva, assim, tem uma relação com esse processo. Alguns nascem junto com essa discussão da política pública mais democrática a partir dos anos 2000 aqui no Brasil. Mas teve um especificamente que ele fala assim: somos frutos dessa política pública de cultura, mas também somos frutos da política da educação. Todas e todos aqui somos formados na escola pública e somos todos da universidade pública. Então, eu acho que esse é um dado importante da gente lidar e trabalhar, da importância da universidade para a discussão, para a nossa discussão no campo da cultura. Tá? Então, eu acho que falando isso, com essa fala, eu passo a palavra para a Lia Calabre, tá? Combinamos aqui, mas eu vou ler primeiro a sua mini bio. Lia Calabre é pesquisadora e chefe do setor de estudos em políticas culturais da Fundação Casa Rui Barbosa, doutora em História, professora dos programas de pós-graduação Memória e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa e Cultura e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense, coordenadora da Cátedra da Unesco de Políticas Culturais e Gestão, membro do Centro de Estudos Multidisciplinar em Cultura da Universidade Federal da Bahia e do Laboratório de Ações Culturais da Universidade Federal Fluminense. Você, Lia. Como a gente teve essa mudança, você tem até 30 minutos, tá? Vocês dois, a gente aumentou um pouquinho o tempo. E vamos abrir também para o público em seguida. Bom, primeiro, eu quero começar agradecendo muito ao FMG, a Fernando, a equipe, agradecendo e parabenizando pela organização do evento, desse segundo seminário, na verdade. Participamos do primeiro, é muito bom estar aqui com a Lena, né? Na verdade, estamos um pouco representados aqui, né? Um pedacinho do Ministério, mais nas suas áreas de atuação, mais efetivamente, assim, né? com várias atuações, né? Um pouco Ministério, um pouco pesquisa, um pouco universidade, um pouco fazer artístico, né? Então, a minha ideia, né? Tendo o tema Políticas Nacionais para a Cultura e Políticas Culturais nas universidades, e como teríamos o Rubens aqui falando das universidades, eu havia, inicialmente, me dedicado mais a discutir a questão das políticas nacionais para a cultura, e que, de alguma maneira, eu vou atravessar com algumas questões da universidade, né? A Fundação Casa de Rui Barbosa, principalmente para os colegas que são de fora do país, ela é uma vinculada no Ministério da Cultura, dedicada especificamente à área de memória e preservação. A gente tem um centro de pesquisa, e no centro de pesquisa a gente tem um setor de políticas culturais, né, que eu chefio, que eu ajudei, na verdade, estive lá desde o início, em 2002, quando ele foi criado, e que vem nesses um pouco mais de 20 anos trabalhando ao lado do Ministério, mas também em diálogo com as universidades. Eu, inclusive, convido vocês a conhecerem as nossas publicações. A gente tem um Seminário Internacional de Políticas Culturais que acontece anualmente, né, onde a gente tem uma produção significativa, e a gente consegue fazer um mapeamento bastante interessante da produção e das discussões para o campo das políticas culturais. Inclusive, o tema política e universidade tem entrado, a gente não prepara GTs antes e organiza os grupos de acordo na verdade, com o que chega. Né? E a gente tem também formado grupos de discussão sobre cultura e universidade. Então, atuamos
né, especificamente na área de pesquisa e, de alguma maneira, de assessoria a algumas ações do Ministério e outras parcerias com universidades, ora com governos, enfim. Né? As falas que nos antecederam e que trataram da questão democrática reforçaram e reafirmam o importante papel da cultura e da universidade na construção de uma sociedade mais democrática, pensando especificamente no Brasil, um papel importante que nos ajude a compreender o processo pelo qual passamos, na verdade, nesses tempos autoritários que acabamos de viver, um pouco que nos ajude a entender o resultado das eleições que acabamos de vivenciar e pensarmos um pouco o papel da cultura na universidade, o papel das políticas de cultura que podem ser implementadas através da universidade num processo de fortalecimento democrático, mas num processo de efetiva ampliação do conceito de cultura. Né? Quando eu venho, o lugar de que eu falo também do campo das artes, mas eu falo para além do campo das linguagens artísticas, quando a gente está aqui pensando o papel da universidade, na construção democrática na sociedade, talvez o papel da universidade no enfrentamento, alguma coisa que o professor Garreton colocou antes, no enfrentamento dos individualismos, inclusive dos individualismos excessivos que marcam o nosso tempo. Então, a ideia, na verdade, eu vou passar mais pelas políticas nacionais de cultura, mas né, sempre cruzando. Né? A ideia é pensar um pouco assim, em que as políticas nacionais ou como construir políticas nacionais que tenham por base efetivo fortalecimento de uma sociedade democrática. Né? Políticas que possam romper e enfrentar os reincidentes ciclos autoritários, militaristas ou não, né? Que compõem, na verdade, a história dos nossos países na América Latina. Eu vou partir da base da ideia do Sistema Nacional de Cultura, que né, que na verdade, é uma emenda constitucional que está previsto constitucionalmente e que foi regulamentado esse ano. Né? O Sistema Nacional de Cultura ele está pensado, a gente tem muita familiaridade com o sistema de saúde, com o sistema de assistência social e até mesmo com um sistema que a gente não costuma chamar assim, com o sistema educacional. Quando a gente olha para a estrutura do MEC, o fundo, tem um sistema que a gente não costuma chamar assim. A ideia é olhar um pouco para os elementos norteadores da Política Nacional de Cultura e do Sistema Nacional de Cultura e pensar que diálogos podem ser estabelecidos e o papel, na verdade, dessas políticas, da efetivação e da territorialização dessas políticas. Assim, o grande desafio, a grande tarefa, uma das grandes tarefas do Ministério da Cultura é exatamente a estruturação efetiva do sistema e a reafirmação constante de alguns dos princípios que estão previstos lá na Emenda Constitucional de 2012. O sistema aparece numa previsão com o Plano Nacional de Cultura em 2005, como emenda constitucional. Ele é uma emenda constitucional de 2012. Né? Para os colegas que não são do país, a nossa Constituição de 88 regulamentou, tinha lá regulamentado o direito à cultura.
né? Então, tinha um artigo que dizia que era dever do Estado garantir o direito à cultura. Só que nós não tínhamos a regulamentação. Isso se faz com que ferramentas, com que instrumentos, através de que instrumentos normativos. E aí nós tivemos, então, ao longo do primeiro governo Lula, da gestão do ministro Gil, todo o processo de estruturação e de criação das ferramentas, dos instrumentos e das peças de emenda constitucionais que garantem a efetivação desses direitos. Um pouco diferente da Colômbia, nós, por exemplo, temos um Plano Nacional de Cultura decenal, como o da Colômbia. Um pouco diferente da Colômbia, o nosso plano também é constitucionalizado. Então, existe uma tentativa, né, é um processo de garantia de efetividade do sistema e do plano como políticas, né, como políticas, na verdade, de Estado regulamentado constitucionalmente. E o sistema tem lá um conjunto de princípios que, assim, porque a gente pensa assim, é importante um sistema nacional de cultura? Sim, mas se ele estiver baseado em princípios democráticos, participativos, né, se ele tiver como base um conceito de cultura ampliada, as ferramentas e os instrumentos, eles não são democráticos por si e podem ser utilizados, e a gente aprendeu isso bastante nos últimos tempos, eles podem ser redirecionados e podem ser apropriados como discurso para outras finalidades, né? Então, eu trouxe alguns dos princípios que norteiam o sistema para apresentar um pouco para os que não conhecem, para discutir um pouco com aqueles que conhecem, né? O primeiro princípio norteador do sistema é o da diversidade das expressões culturais, né? O Brasil, como alguns dos nossos vizinhos, né, latino-americanos, é um país no qual convivem diversas temporalidades. Temos um Brasil supermoderno, temos um Brasil superarcaico, temos um Brasil ultratecnológico e temos um Brasil que não tem energia elétrica, né, que trabalha com gerador. Então, assim, temos, né, muitas temporalidades, temos discussões ultracontemporâneas e temos práticas arraigadas do tempo da colônia. Então, temos muitas temporalidades no conjunto dos aspectos do país, seja nas relações, nas práticas sociais. Temos permanência de práticas escravagistas e colonialistas, né? Sejam práticas que estão inscritas no tempo da mentalidade e muitas que estão inscritas no próprio tempo da política e das relações sociais. A gente, né, vivencia essas múltiplas temporalidades cotidianamente, né? A gente tem estruturas de poder quase imóveis, seculares, e que a gente continua a perceber que se reproduzem nessas múltiplas temporalidades. Mas se a gente olha pelo outro lado do prisma, e, né, os nossos olhares não podem ser essa diversidade e essas temporalidades, elas também trazem coisas pulsantes, a gente vê os frutos dos processos da interação de longo prazo na cultura local, quando a gente chega no Maranhão e encontra negros dançando fado e brancos dançando tambor de crioula, né? Essas temporalidades, esses encontros, eles também provocam, né, outras pulsações que também precisam ser olhadas, né? Muitos frutos dessa interação local e desses múltiplos processos de identidade que vão se formando aí secularmente, né? Então, né, assim, a diversidade, ela nos provoca diálogos e ela também traz uma série de desafios para pensar um sistema em bases nacionais, né? Porque a gente está falando aqui num sistema nacional de cultura, né? E aí é importante que a gente pense
discuta instrumentos, ferramentas que passam por dentro das instituições, que, de alguma maneira, não é que reavivem, mas assim, que possam ser identificados por alguns elementos que são nacionais, mas que possa respeitar, na verdade, as especificidades locais, que possa respeitar, na verdade, as dinâmicas e as práticas culturais locais. E, sem dúvida, que a gente pode abrir, depois, se vocês quiserem, assim, uma grande discussão sobre a apropriação do conceito de nacional, pensar nos diversos momentos da história, pensar como é que ele é apropriado para estabelecer determinadas hegemonias ou controles de segmentos sociais sobre os outros, mas eu estou olhando aqui na brecha da luz positiva, né? Do lado do prisma, tem o lado do controle e tem um outro lado quando a gente fala que a importância de determinados sentimentos, redes e relações nos tornam mais fortes. Né? Então, quando a gente amplia isso para além do meu pequeno território, então a gente, de vez em quando, precisa olhar, né, sob várias luzes, girar o prisma para poder, quem sabe, enxergar outras possibilidades, né, para além das que estão postas do controle e da hegemonia específica de determinados grupos. O segundo princípio que eu destaquei aqui para a gente falar um pouquinho é o da universalização e acesso aos bens e serviços culturais. Né? Não podemos esquecer, somos um país que convive com desigualdades profundas em todos os aspectos da vida cotidiana. Né? Quando pensamos em acessos a bens, a serviços e bens culturais, esse quadro concentra, quando a gente olha nas estatísticas, nas perspectivas, concentra desigualdades gigantescas, desigualdades entre regiões, desigualdade dentro de macro-regiões, e desigualdade dentro de pequenas regiões, e desigualdade dentro das cidades. Né? Na verdade, a gente tem vários níveis de desigualdade. E aí a gente tem uma necessidade premente da gente qualificar de maneira cuidadosa, de maneira democrática, quando a gente fala acesso aos bens e serviços, o que a gente coloca na cesta de bens e de serviços? Porque, dependendo do olhar e de onde isso seja construído, esta cesta pode ser assim, ou ela pode efetivamente abarcar o todo. Então, toda a discussão, toda a implementação do sistema e da abrangência vai depender da generosidade, vai depender de o quanto o conceito ampliado de cultura, o quanto o conceito de diversidade, o quanto de reconhecimento das práticas, dos fazeres e dos saberes locais são incorporados ou não dentro desse olhar e dessa cesta maior. E aí foi muito interessante quando o Albino falou aqui que esse é um dilema que a universidade vai ter que enfrentar na medida em que, quando ela amplia o público, ela amplia o conceito de cultura, ela amplia o conceito de bem cultural, ela amplia o conceito de saberes, né? Ela amplia o conceito de fazeres. Então, é um pouco isso. Assim, a gente vem, né, trabalhando, e eu digo a gente de uma maneira muito confortável, porque eu trabalhei no processo de construção do primeiro Plano Nacional de Cultura, da reunião, né, tem algumas pessoas que temos nos encontrado com frequência nos últimos 25 anos, em que a gente, de alguma maneira, vem acompanhando, ora muito perto, ora pesquisando, trabalhando com as informações, com os indicadores, com as ferramentas, com as políticas. E
esse processo, ele vem, essa cesta, né, esse lugar onde você para olhar e para pensar esses bens e serviços, ela vem sendo ampliada, talvez ainda não na dimensão, na dinâmica e com a rapidez que a gente desejasse, né? E ela enfrentou um conjunto de retrocessos. Um outro princípio fundamental, e né, que de alguma maneira foi tratado aqui, por exemplo, é a questão do fomento à produção, difusão e circulação de conhecimentos. Né? É muito interessante, é muito bonito a gente ver assim, não, porque a cultura é fundamental, ela é transversal em todos os setores, assim, mas e os recursos para a implementação das ações? E como é que a gente anda efetivamente? Não, assim, a cultura tem um papel fundamental na universidade. Legal, na hora que a gente vai discutir a distribuição dos recursos, onde os recursos se concentram, quando não tem recurso, quem fica sem recurso, né? Então, a questão do fomento, ela é fundamental. E não é à toa que esse diálogo antes das extensões e das pró-reitorias de cultura que vieram crescendo, com o próprio Ministério da Cultura, de alguma maneira ampliando esse diálogo, o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, mas o diálogo da circulação, do lugar de circulação do conhecimento, de bens culturais e do fomento a essa produção, a universidade tem um papel fundamental. Em algumas regiões, ela ainda é o principal, ela tem os principais equipamentos culturais, ela identifica, mapeia as principais dinâmicas, né? O conjunto de trabalhos permitem que a gente conheça melhor um conjunto de práticas. Então, nos diferentes trabalhos, nas diferentes linhas de ação, nas diferentes disciplinas, seja no ensino, seja na extensão, seja na pesquisa ligada ao ensino de graduação, seja na pesquisa ligada ao ensino de pós-graduação, a gente vem somando esforços e ampliando conhecimento na medida em que a universidade também veio se abrindo por um conjunto de temas, diálogos e debates que tradicionalmente não eram objetos da universidade, não eram objetos de pesquisa da universidade, né? Ou eram objetos de pesquisa de uma forma exploratória ou de uma forma que não revertia em devolução para a sociedade no conjunto de conhecimentos que era acumulado. Acho que a universidade vem mudando as suas práticas, vem dialogando efetivamente com os detentores estão dentro da universidade também, e essa é uma outra questão muito importante, essa circulação do conhecimento, ela é fundamental, ela é um outro elemento fundamental, quando você devolve o poder ao conjunto dos sujeitos que estão na ponta e, apropriando e se empoderando com esse conhecimento, podem muito melhor se manter e empreender as suas lutas que são cotidianas, né? É só a gente pensar na questão... por exemplo, se a gente pensar na Palmares, no reconhecimento das comunidades quilombolas, na apropriação do conjunto dos conhecimentos, na devolução até para os sujeitos, a forma com que esses conhecimentos são tratados e olhados, seja na área jurídica, seja na área institucional, na verdade, permitir que os sujeitos se apropriem das ferramentas para que possam ser donos dos seus próprios destinos. E essa é uma questão fundamental, e acho que, né, a universidade tem um papel fundamental. Acho que um outro princípio a destacar... lá estava eu achando que era muito tempo, né? Vamos lá. Estou aqui, bom... Um outro princípio importante a destacar é a discussão sobre a democratização dos processos decisórios, e Albino colocou isso, né, dos entes públicos em geral e a participação e o controle social. Isso está posto no Sistema Nacional de Cultura, isso está posto no Plano Nacional de Cultura, isso está posto no conjunto dos documentos
de estruturação das políticas de cultura. Esse é um princípio básico, sem dúvida, e que demanda um processo de largo prazo. Inclusive, uma outra questão que foi tocada aqui, a democratização, na verdade, da visão da própria burocracia de Estado, né, que se acha proprietária de um conjunto de procedimentos, né, e que, de alguma maneira, muitas vezes é refratária e tem reações à participação da sociedade civil em processos decisórios. A gente fala de participação, mas esse é um processo em construção. Nós temos algumas áreas de governo, inclusive, né, se a gente pensar no governo como um todo, como o judiciário, que é autocrático. Né? A prática, a cultura política do campo, ela é autocrática nas suas decisões em relação aos seus pares hegemônicos. Assim, ela é autocrática e ela é tanto mais autocrática quando ela não fala para os pares. Aí ela é absolutamente autoritária. Né? Quando ela fala para os pares, ela é autocrática, fala aqui o princípio do direito. E quando ela não está falando para os pares, ela é autoritária, ela determina, ponto, né? E acabou. Né? A gente precisa pensar ferramentas, instrumentos que, de alguma maneira, aumentem o grau de permeabilidade dessas áreas para os processos democráticos e participativos. Dentro do conjunto dos elementos que compõem o Sistema Nacional de Cultura, nós temos os conselhos de cultura, Albino, de alguma forma, passou por eles, são exercícios de aprendizado de democracia. Né? É um processo representativo onde os sujeitos precisam aprender a trabalhar com ser representantes, né? Com representação efetivamente. Então, né, é um trabalho de construção de largo prazo, mas é muito interessante. Por exemplo, nesse momento, no Rio de Janeiro, no que a gente chama de, né, região metropolitana, que pega os municípios de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, a gente tem o edital da Paulo Gustavo e o edital da PNAB, e, por denúncia da sociedade civil, alguns grupos dos governos desses municípios começaram na verdade, formar... a expressão do pessoal da cultura é quadrilhas, né? Mas, assim, formar, na verdade, grupos. A lei impede que servidores públicos acessem o recurso. Está posto. A lei está toda regrada. E aí vem sendo criado né, formas de burlar o que está estabelecido. Então, os conselhos de cultura, que são os fiscalizadores, identificaram os processos, estão denunciando, impugnaram os editais, né, e vão começar de novo. E assim, não, o recurso não vai. Né? Então, assim, é um grãozinho num gigantesco universo, mas é um grãozinho de mobilização, de participação, de representação. O Conselho ouviu o movimento cultural que disse tem alguma coisa errada. Né? Então, o Conselho, como representante do conjunto de áreas, fala, vamos olhar efetivamente o que tem de errado, vamos impugnar o edital. Então, esse é o processo da garantia de direito, do processo participativo. É nesse momento, é claro, talvez vocês possam me dizer assim, mas como diz respeito a fomento, como diz respeito a recurso, é mais fácil mobilizar. Mas é um aprendizado. Né? É um aprendizado em vários lugares, fóruns, grupos, conselhos, áreas, colegiados setoriais, têm se mobilizado para a garantia, para a efetividade daquilo que está garantido por lei, que tá previsto por lei, mas que efetivamente não está garantido se os sujeitos não se apropriam. Né? E essa é uma questão. Né? O sistema... e aí uma outra questão que eu quero ressaltar, e já caminhando para o final,
né, a relação entre o Ministério da Cultura, os órgãos de gestão, as universidades, ou melhor, a necessidade dessa relação está prevista, está implícita no artigo 6º da regulamentação do sistema. Né? O artigo 6º diz, e aí cito, o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração entre os entes federativos, de forma descentralizada e participativa, constitui-se em instrumento de articulação, de gestão, de informação, de formação, de fomento, de promoção conjunta de políticas públicas de cultura, com participação e controle social, pactuadas entre os entes federativos e a sociedade civil, e tem por objetivo promover o desenvolvimento sustentável com pleno exercício dos direitos culturais. E aí o conjunto das áreas transversais são chamadas, na verdade, a serem parceiras na construção e nessa efetividade. E aí a gente vai pensar em 3 palavrinhas-chave, que eu já estou caminhando para terminar, que é a articulação, né, que o artigo nos diz, né, e eu acho que a universidade, com a soma da presença dos institutos federais, que ampliaram enormemente a presença no Brasil nos últimos anos, é um parceiro precioso nesse processo de construção de políticas culturais democráticas, participativas, na articulação desse processo. A outra palavrinha-chave, que é gestão, né? Em algumas localidades, a universidade atuou como um ator estratégico na produção, no intercâmbio, na preservação da cultura local, e até que eu estou pensando, inclusive, estou olhando ali, estou pensando na Universidade Federal do Cariri, né? Seja em projetos de pesquisa, de registro, de memória, de extensão em geral. Outra palavrinha-chave, que é 2 palavrinhas-chave, que são informação e formação. Né? O governo federal vem experimentando, né, há quase 2 décadas, uma série de desenhos de parceria com as universidades, né, sempre sujeitos a processos de descontinuidade, enfim. Né, e o esforço atual é na consolidação de algumas linhas de ação e de construção de políticas mais efetivas, e a gente viu o número de cursos de graduação e pós-graduação e a discussão sobre política e gestão nas universidades crescendo. Né? A gente tem uma experiência no Rio de Janeiro, que foi uma demanda da sociedade civil para a universidade, né? E o lugar de chegada que a gente imagina é que o Ministério da Cultura, junto com o conjunto das universidades e dos institutos federais, que a gente possa efetivamente pensar na promoção conjunta das políticas públicas de cultura, de alguma maneira, mirando para um futuro, para uma sociedade menos desigual, menos autoritária, mais democrática, mais participativa, onde a questão do direito, a questão da diversidade sejam mais efetivas. E paro aqui. Lia, super obrigada. Né, assim, eu acho que está dentro desse tema aqui da mesa, que é Política Nacional para a Cultura e Políticas Culturais nas Universidades. Eu acho que você veio, né, trouxe uma discussão importantíssima para a gente fazer, que eu vou deixar para a gente comentar depois. Vamos ouvir primeiro Rui Moreira, e aí a gente abre para o debate, primeiro com a mesa e depois com o público. Mas Rui Moreira é bailarino, coreógrafo e professor de dança, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desenvolve investigações sobre a cena, tendo como base o diálogo entre corpos, cultivos e memórias. Atuou como bailarino e coreógrafo em conhecidas companhias brasileiras, como o Mineiro Grupo Corpo. Rui, com você agora. Bem, boa tarde. Laroyer.
nós estamos usando aqui as palavras, então vamos evocar quem mexe, quem leva, quem promove, quem altera as palavras. Eu acho isso importante. E também me autodescrever, não é? Eu sou um homem negro, tenho 1,80 m, pouco ou quase nenhum cabelo. Estou usando uma barba branca que ocupa parte do queixo, ocupa aqui, faz um bigode, não é? Sou portador de óculos e estou portando um óculos que tem um aro vermelho, não, marrom avermelhado, não é? E uso um casaco aqui em linho, pensando que... E uma camisa também em linho, pensando em manter o meu corpo aquecido, não é? E lembrando isso, não é? O meu direcionamento, a direção da minha fala, ela vai sempre para esse corpo vivo, esse corpo presente, esse corpo... Não é? Sou um homem negro, um homem de pele preta. Não é? Isso é muitíssimo interessante, porque talvez, pensando em Conceição Evaristo, todas as vezes que nós abrimos a boca e vamos falar, de alguma forma a gente está falando dessa vivência, não é? A gente está ali se auto-manifestando, não é? E para falar de um tema como estes, eu agradeço muitíssimo ao Fernando Mencarelli, que me convidou para estar aqui discutindo esses temas. Lia, que eu sou um daqueles que há 25, não é, anos a gente vem falando sobre isso, não é? Lena também. Lena, inclusive, me convidou para fazer parte de um processo de preparação de gestores, né, o Competências Criativas, não é? E isso foi bastante importante, encontrar um conjunto de pessoas, de gestores. E, não é, daqui de cima eu vejo uma porção de parceiros, de companheiros, de pessoas que também passaram ali pelo palco, como eu passei, ou estão no palco, como eu ainda estou, não é? E, ao mesmo tempo, está gestor. Eu, inclusive, acho que seria muito bom que todas as pessoas que passassem pelo palco, de alguma forma, passassem pela gestão pública. Porque somos gestores, sim, não é? É constante da nossa carreira, constante das nossas histórias, porém, a gestão pública é um processo de expansão dessas condições, dessas gestões, não é? E, em especial, não é? Eu hoje estou gestor da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, não é? Vinculada ao Ministério da Cultura, e que tem ali como demanda principal a relação com as artes, um direcionamento com as artes. Uma abrangência ali na diretoria que eu estou, eu trabalho com as linguagens, eu sou diretor de artes cênicas, então eu tenho o circo, a dança, o teatro e a coordenação de uma escola técnica, que é a Escola Nacional de Circo, não é? As outras diretorias, a diretoria de música, a diretoria com Eulícia Esteves, a diretoria de artes visuais com a Sandra Benites, não é? Tem uma diretoria de difusão e fomento que é com a Aline Villarreal, tem a diretoria de projetos com a Laís Almeida, e tudo isso ali
né, no timão tem, direcionando o barco, tem a presidenta Maria Marighella, não é? E o nosso diretor executivo, Leonardo Lessa. Acho que dá para ver que tem uma quantidade de mineiros grande dentro dessa gestão da Funarte, não é? E eu acho importante, antes de apresentar a Funarte, entender que a Funarte é uma instituição que fará 50 anos em 2025, portanto, muita gente escutou falar da Funarte, muita gente trabalhou com a Funarte, muita gente se relacionou com essa instituição das artes, não é? E é interessante porque nós temos uma abordagem de memórias, tá? Muitas memórias, temos ali um acervo de portarias, de decretos, algumas que caem, algumas que ainda permanecem, não é? Tem ali muita gente que traz, não é? Na sua memória, né, da maneira como ela foi tocada, traz ali um desejo de que aconteçam determinadas ações, não é? Porém, como Lia muito bem falou, nós vivemos dentro desse processo uma alternância que conta a própria história do país. As alternâncias, não é? Elas vão contando histórias das mais diversas. E dentre elas, não é? É interessante porque, dependendo da gestão, e essa está fazendo assim, ela recebe as histórias, recebe as memórias e usa como pistas, como pontos, no sentido de pavimentação de um caminho, não é? Onde a gente possa estruturar, aí sim, políticas. Usar o aspecto articulador, não é? Da instituição, usar o aspecto executor da instituição, uma vez que recursos, não é? Podem ser usados através de instrumentos como os editais para que sejam promovidos programas de estruturação de políticas públicas, não é? E, consequentemente, vamos trilhando ali algumas estradas essas que muitas vezes a gente limpa, deixa ela bela, pavimentada, e olha para trás, ela está ali cheia sei lá, de mato, ou às vezes até some, não é? Então, o exercício de cada gestão é como, não é? Como estar frente ao desconhecido sem perder a si próprio. É mais ou menos isso. Mas é como manter ali, ou como abrir caminhos e como passar o maior número de ações que possam gerar fruição para o fazer. Tá? No campo das artes, tá? No ano de 2014, que foi a segunda gestão Dilma, não é? O então ministro Juca Ferreira, ele faz uma avaliação onde ele pega todo o processo da macrocultura, não é? E destaca dentro desse processo o movimento das artes, né? O movimento das artes. E inicia um processo no qual eu também participei, que era o início de um processo chamado Política Nacional das Artes. Não é? Então, este processo de Política Nacional das Artes
naquele momento, ele já vinha e navegou um pouco dentro do aspecto participativo que estava instaurado, que já vinha sendo instaurado ao longo aí de mais de uma década, não é? E abre a possibilidade de aí, então, serem discutidos processos que se mesclam, que têm o caminho da sociedade, a sociedade como meta, né? Ou seja, a sociedade como meta, mas entende muito bem os atores, os agentes culturais, não é? Como pessoas importantes, como pensamentos importantes, como ações importantes para que a gente pudesse, então, avançar na construção de caminhos, de políticas de abrangência e que tivessem a ver ali com o nosso cotidiano, não é? Com as invisibilidades do cotidiano e como mudar esse caminho. Então, isso foi um processo bastante potente que, iniciado ali e derrubado no ano de 2016 com o golpe, criou um outro capítulo, vamos dizer assim, um outro capítulo na mobilização do pensamento político no país. Tá? Dentro das universidades, lógico, tudo isso foi sentido. As universidades, desde o Reúne, né, e eu acho importante dizer isso, ela traz um lugar, uma base, e amplia essa base para o campo das artes, para o campo do desenvolvimento dos campos, não é, de formação em artes, onde nós vamos ver ali não só a relação, na verdade, a construção de pensadores e de trabalhadores das artes, não é? Potencializado dentro desse processo do Reúne. Essas relações todas, elas vão sendo discutidas, elas vão sendo avaliadas dentro dessa discussão da construção de uma política nacional para as artes, e quando em 2016 ela cria esse gap, as mobilizações continuam. Isso é genial, porque as mobilizações continuam e vão usando e vão se aprimorando dentro de mecanismos dos mais diversos, desde a internet, de seminários, e aí as universidades tiveram um papel importantíssimo, porque elas se tornaram também um espaço de mobilização desse desenvolvimento, desse pensamento político. Não é? Apesar de pesares, não é? Elas também concentraram ali uma possibilidade de dar a continuidade, não é, para essa relação de comunicação com a sociedade. Não é? Então, isso tornou, sabe, ratificou o espaço político das universidades, o espaço político de concentração. Eu falo isso porque, nesse período, eu estava dentro da universidade, eu estava me graduando ali na URGS, e achei muito legal, porque tinha uma cadeira dentro do curso de dança que falava sobre política, o que é raro dentro das graduações, sabe? E eu trago isso porque isso reverberava e muito na possibilidade da gente continuar pensando e continuar dando continuidade a um processo de politização da sociedade, não é? No campo de ampliação do pensar político. Enfim,
Quando, no ano de 2023, não é, passados todos os percalços que vivemos, quando no ano de 2026 as eleições traduzem um desejo, não é, de continuidade, de um outro caminho que não aquele que estava sendo trilhado antes, não é? Entra ali um processo muito importante que é a construção, a reconstrução, a retomada do Ministério da Cultura. Não é? E nessa retomada do Ministério da Cultura, eu acho genial, nós vamos ver como prioridades a continuidade do desenvolvimento do PNC, né, do Plano Nacional de Cultura, e a construção da Política Nacional das Artes. Tá? E essa construção da Política Nacional das Artes, ela abre, então, uma necessidade de voltar a ampliar, não é, a dimensão das discussões. Não é? As discussões sobre a diversidade, as discussões sobre arte, não é? E entendendo também a arte de maneira ampliada. Não é? Também ampliada. É interessante, né? Nós vamos perceber, né? E eu vou pegar aqui uma colinha, que essa ideia, não é, do Ministério da Cultura, quando ele vê a Funarte e delega e coloca a Funarte um pouco encabeçando essa Política Nacional das Artes, a gente vai, lógico, abrindo a escuta, tentando ampliar e mas ir à frente. Eu penso que de maneira espiralar a gente vai sempre girando à frente, não é? E retoma, numa dessas passagens, a possibilidade de trazer a participação popular, de trazer a participação das universidades, de trazer a participação dos institutos de ensino superior, as escolas, não é? E entende que as artes podem ser uma grande ferramenta, não é? Ou uma forma da gente poder trabalhar isso. E a Funarte se estabelece, então, dessa forma. Ela se estabelece através de eixos, não é? E 4 eixos que são eixos híbridos, que são eixos ampliados também: criação e acesso, não é? Memória e pesquisa, difusão nacional e internacional, e onde a gente dialoga muito com as universidades, que é a formação e reflexão. Se nós pegarmos esses 4 eixos, nós vamos ver que eles têm transversalidades nas relações, não é? E essas transversalidades dessas relações, elas nos trazem a possibilidade de, sim, ampliarmos aí o nosso discurso e retomarmos, por exemplo, dentro da construção de uma política nacional das artes, o papel, por exemplo, da educação. Não é? O papel da educação. A relação dos nossos cursos. É possível que a gente possa discutir, a partir das artes, por exemplo, os egressos das universidades. É possível discutir a partir das relações da relação desses egressos na ida deles para as escolas básicas, a relação com os IFs, não é? Como é e amplitude dos cursos, a revisão, inclusive, dos valores e a maneira de distribuição dos valores, levando em consideração as bolsas de pesquisa, não é? Também no campo das artes, a diversidade, não é? Como
essa diversidade, ela pode, essa diversidade que foi construída e ampliada a partir do Reúne, a partir das cotas, como é que isso se discute? Que tipo de discussões a gente pode ter? E essas discussões cabem arte? Sabe? E o que é que a gente fala por arte quando chama essas discussões? Não é? Então, como é que a gente aproxima a escuta? Não apenas pelo prisma executor, mas, sobretudo, pelo prisma articulador, entendendo o tamanho e a dimensão do Ministério da Cultura, tal como ele está se propondo, não é, Lia? Como é que a gente entra em todas as portas e como é que a gente transversaliza essas portas e consegue fazer disso, aí sim, algo que o cidadão, não é, consiga entender que ele está incluído. Porque muitas vezes a gente acaba, ou por separar determinadas discussões ou determinados temas, deixando com uma certa distância, ou pedindo, espera um pouquinho, a gente já vai chegar aí, e se em si mesma, dentro de... Então, como é que a gente estabelece maneiras proativas e maneiras diretas de diálogo? Como? Ficam perguntas. A construção de uma política nacional das artes, ela que a princípio parece... para alguns, na verdade, é um convite para todas, todos e todes que estão aqui nessa sala e nos vendo, não é? De alguma forma, como ele pode participar, como ela pode, como essas pessoas todas podem participar. Porque é um convite realmente cidadão. Sabe, essa construção dessa política é um convite cidadão, não é? Eu estive agora, na semana passada, por um delicioso acaso do destino, eu estava em Portugal no lançamento do Plano Nacional das Artes. Tá? E escutei coisas que eu achei importantíssimo que eu tivesse lá para escutar, e mais importante, que a Maria Marighella também estava lá e escutou, não é? Que estava também a Eulícia Esteves, que também escutou, não é? Porque isso, né, nós temos um grupo de trabalho que discute a política nacional das artes, não é? E dentro desse grupo de trabalho, onde está a Casa Rui Barbosa, onde está a Cefli, onde está o Ministério da Cultura, né, discutindo, vale a pena que a gente coteje um pouco algumas estratégias. É verdade que a gente já tem feito isso com algumas estratégias, né, de países aqui mais próximos, como o Uruguai, como, não é? Como a Colômbia, não é? Porém, eu acho interessantíssimo essa maneira. E por quê? Assim, falando aqui para vocês, qual é o ponto de interesse maior meu nesse Plano Nacional das Artes? É a interlocução direta, sabe? A interlocução direta com as instituições de ensino, não é? O diálogo direto. Não é? E, a partir desse diálogo direto, uma possibilidade de escuta de planos, de escuta de ideias, de escuta do próprio usuário das instituições, sabe? A escuta da sociedade a partir também das instituições. E nas instituições, a troca era através da arte. Não da arte estabelecida, apenas a arte estabelecida, mas as artes como espaço de amplitude, de criação
e de expansão mesmo da condição humana, não é? Isso é um direito que está na Constituição nossa, e é um direito que está na Constituição, por exemplo, de Portugal, não é? Mas também é um direito que está na nossa Constituição, não é? Então, é fato que as universidades elas têm sido parceiras há muito a partir das possibilidades de transferência de recursos. Elas têm a Funarte, não é? Ela tem dialogado com o Forcult, não é? que é esse conjunto, não é? de unis não é? Nós recebemos cotidianamente também alguns processos muito potentes, como a Funarte estará participando da próxima reunião da CAPES, não é? Que acontece em novembro, e estará ali representando também essa possibilidade de conversa sobre o campo da pesquisa e a forma e essa negociação mesmo, não é, de recursos, não é, que faz parte, não é? Nós recebemos, por exemplo, o Observatório Ibero-Americano de Profissionais de Dança, o IAPODAN, que tem ali o Alexandre Molina, ou seja, a amplitude das discussões no campo de cotejo entre educação, arte, não é? Elas são mais amplas e muito menos careta do que a gente pode imaginar. Elas são muito potentes, têm uma ordem que como é que a gente transforma, não é? As palavras e as ações e os atos em algo que seja mais no campo da fruição mesmo. Como lidar com essa fruição? Enfim, eu não sei nem se eu usei os 30 minutos, mas eu acho que o que eu trago aqui como fala e como participação é muito mais um desejo de conversa, é muito mais um desejo de estar à escuta, não é? Desse dessa diversidade aqui reunida, dessas memórias, dessas, né, vivências todas, né, dessas presenças todas, né? Então, eu acho que eu encerro essa minha parte, esse momento, para a gente poder dar continuidade de maneira mais ampla na roda. Obrigado. Obrigada, Lia. Obrigada, Rui. Bom, vocês tocam temas aqui que, para mim, são fundamentais, assim, né? Quando a gente fala de uma atuação política ou de uma atuação profissional participativa, colaborativa, a gente tem que pensar que esse primeiro exercício tem que ser feito dentro da própria escola, dentro da própria universidade. Né? Ou seja, um ensino menos competitivo, menos individualista. Eu acho que esses são pontos fundamentais quando a gente está discutindo escola, universidade e participação política, participação social, enfim. Esse é um ponto. Quando você coloca essa questão que a gente tem, que você teve uma cadeira de política pública, de política cultural na universidade, isso realmente é uma coisa muito nova aqui em UFMG, dentro da Belas Artes. É pouquíssimo tempo que também tem uma cadeira exclusiva dessa área. Então, eu acho que são questões que a gente tem que colocar, que são fundamentais para a gente pensar. Então, essa lógica da participação política, eu acho que ela tem que começar dentro dentro da própria universidade. Eu acho que a Nilma colocou isso, que é preciso pensar de dentro, né, para quando a gente vai colocar. Eu acho que esse é um tema fundamental que a gente pode colocar.
tem essa analogia da estrada, né, de se você seguir a estrada e olhar para trás para discutir o que é uma política pública de continuidade. E aí, ao mesmo tempo, você fala, né, que quando você coloca que essa retomada, né, essa possível retomada após 2023 de determinadas políticas, seja o Sistema Nacional, seja o Plano Nacional, eu acredito, e acho que todo mundo aqui, que é muito em função de um processo que foi participativo naquela época, ou seja, que teve uma participação, ou seja, foi muito mais... Não é fácil, não está sendo fácil, não estou falando que está, mas assim, é muito mais possível, porque ele foi feito de uma forma participativa. Então, eu acho que essa discussão eu trago para vocês dois, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre esse aspecto, e também acho que a gente tem que abrir para o público. Eu acho que também colocar uma discussão, e eu vou ver se tem alguma também aqui. Assim, acho que você vê se tem alguma questão, e aí a gente responde junto, senão a gente vai esquentando. Vocês querem se preparar para uma questão? Eu vou olhar aqui se tem alguma coisa aqui na... Porque pode ser que já tenha também do pessoal da... Não, ainda não tem nenhuma mensagem. Tá, eu estava só olhando se tinha uma... Alexandre. As mesas vão acumulando as conversas, né? Então, essa terceira mesa já é um acúmulo do que já veio antes. Então, na realidade, a pergunta que eu vou fazer, eu tinha elaborado para o Albino, que a gente não pôde fazer. Então, eu vou jogar para vocês, porque a questão aparece novamente. Albino falou da crise da democracia representativa, e, na realidade, eu acho que não é a democracia representativa que está em crise, a própria democracia participativa também está em crise. Né? Então, assim, quando você pergunta como nós vamos fazer para trazer a participação para a construção do Plano Nacional das Artes, ou quando o Lia coloca como trazer para a construção do Sistema Nacional de Cultura, tem que ser participativo, ou seja, a questão da participação também está em crise. Recentemente eu fiz uma pesquisa sobre a consulta pública online para a construção do Plano Nacional da Política de Comunicação Antirracista. Fui lá, pesquisei a consulta online. Foi baixíssima a participação, foram 300 pessoas que participaram do consulta online. Estou falando de um movimento forte no Brasil hoje, que é o movimento negro, tem uma presença importante no país, tem uma militância, tem um ativismo, está aí. 300 pessoas participaram. Quer dizer, foram 300 contribuições, não necessariamente 300 pessoas, porque uma pessoa poderia participar com mais de uma contribuição. Então, estou colocando por cima. Talvez o número seja menor. Né? Então, assim, a pergunta que você fez, eu estou fazendo também. Né? Como podemos, para além dos instrumentos que já estão aí, consultas públicas online, debate, não sei o quê, parece que não tem dado muito... E olha que o campo cultural, me parece, relativo às outras áreas, onde esse cansaço participativo está mais forte, eu acho que nós ainda temos ainda um fôlego em comparação com outras áreas, porque nós começamos a fazer isso relativamente recente em relação às outras, saúde, educação, que praticam isso há mais tempo. Né? Tanto é que a mobilização que nós tivemos em torno da LAB é um indicativo disso. Mas me parece que, enfim, eu estou reforçando a pergunta, como fazer isso? Porque me parece que a crise não é só representativa, também é participativa. Eu não sei se é uma pergunta ou é uma provocação, mas eu falo isso pelo seguinte, eu vou fazer não gastando tempo, mas usando um exemplo. Eu não me lembro, mas o Gil Amâncio está ali, ele talvez se lembre, aqui em Belo Horizonte foi criado o FAM, eu sei, ele foi em 1995, Festival de Arte Negra, aqui. Mas, dentro, acho que do segundo FAM, ou do terceiro, não me lembro muito bem, foi posto uma cabine na Praça 7, que é uma praça de fluxo público muito grande, e as pessoas eram convidadas a entrar e dizer quem eram os seus representantes como artistas negros na cidade. O que aconteceu? Nós acabamos descobrindo que haviam artistas negros representantes na cidade. Nós já sabíamos, mas quem mais sabia? Isso foi um ponto de aferição que acabou
acontecendo. Então, quando nós vemos uma pesquisa, e essa pesquisa ela é repetida, tá? Eu me lembro muito bem, lá no início do primeiro governo Lula, os processos também não eram tão simples, não era tão simples ter a participação das pessoas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, houve uma insistência muito grande, uma insistência no sentido do convite, no sentido da expansão, da própria explicação do que é que estava acontecendo naquele momento. Não é? Isso não é uma resposta, isso é só uma lembrança, falando daquela história da estrada, não é? Falando dos lugares que se fecham. Talvez hoje seja muito mais difícil desenvolver uma ação participativa a partir das relações que a sociedade estabelece com participação. Não é? Talvez a relação de participação dentro das escolas, tal como Portugal está fazendo ali, falando com com os pais dos alunos, com os alunos, isso talvez seja multiplicador. Não é? E volto a dizer, é isso, não é? Como e como nós vamos juntar, e entendendo que esse é um desejo, entendendo que esse é uma demanda importante, a participação, como é que a gente pode estrategiar dentro de lugares diversos a possibilidade de colocar essa participação? Como a própria Lena disse, como é que se começa isso no lugar onde deve ser começado isso? Fica essa pergunta, fica essa provocação e um campo aberto de propostas, de proposições nesse sentido. Porque pensar, não é, que o governo, não é, com seus mecanismos atinge, talvez esse não seja o momento. Talvez não funcione da mesma maneira como funcionou em outros momentos. Né? Não sei, é um pensamento. Bom, uma das questões dessa história do cansaço participativo, realmente, assim, Rui, vocês colocaram, primeiro, assim, no início dos processos das conferências, foi muito difícil trazer as pessoas a participar, porque elas não acreditavam na possibilidade do processo participativo. Eu vou lá, vou falar, vou gastar o meu tempo e isto não vai servir de nada, ou eu vou, na verdade, né, um pouco disso. A gente evoluiu um pouco, de alguma maneira, a gente tem pesquisas feitas pelo pessoal da ciência política, que a gente viveu um tempo de muitas conferências, conferência de cultura, né, conferência de cidade, conferência de juventude, conferência de mulheres, e uma parte significativa das demandas tinha uma descrença pela própria academia de que as conferências tivessem resultado e impacto sobre as políticas. Existem pesquisas que avaliaram, que acompanharam e que conseguem identificar parte dessas demandas nos processos de construção de políticas seguintes. Mas, para o cidadão comum enxergar por que ele demanda custo amazônico, você não vai ter uma política que chama custo amazônico. Você vai ter um conjunto de políticas que vão, de alguma maneira, compensar, né, criar subsídios, que buscam resolver a questão do custo amazônico. Acho que, na gestão, a gente peca bastante na devolutiva, no mostrar para o sujeito, a cada reunião do conselho, a cada conferência, a cada fórum, no que a demanda deles se transformou. A maior parte das pessoas não consegue enxergar na política
os resultados. Assim, isso é fácil para alguns de nós, isso é muito difícil para a grande maioria. Por exemplo, eu consigo enxergar nas demandas da primeira Conferência Nacional de Cultura e nas discussões sobre a ausência de formação, a ausência de profissionais, o crescimento, por exemplo, de cursos que eram concentrados no Rio de Janeiro e na Bahia, como de arquivologia, como de museologia. Eu enxergo isso, mas quantas pessoas enxergam que as demandas se transformaram efetivamente em políticas? Então, eu acho que a gente peca, na gestão pública em geral, e eu já fiz essa crítica interna várias vezes ao Ministério, você chega para a próxima conferência sem trazer a devolutiva de forma possível de compreensão do sujeito, né? Para que o sujeito entenda. Os conselheiros reclamam, isso é muito comum, quem participa de Conselho Municipal de Cultura, de que a pauta está posta numa reunião e, na reunião seguinte, chega uma nova pauta sem resposta da pauta anterior. O sujeito não consegue enxergar, muitas vezes, a efetividade da participação. Ainda que nos estudos, que nas pesquisas, que a gente, muitas das vezes, enxergue, veja, e teve efetividade. As demandas sobre formação, elas tiveram efetividade, mas a gente precisa mostrar, cresceu, os cursos de artes cresceram em tantos %, os cursos técnicos, olha aqui, interiorizou, né? A gente tinha, em 2000, esse quadro com essa formação, a gente tinha, em 2010, esse quadro, em 2020, já era esse. Né? A gente faz pouco isso, a gente faz para a gente faz nos nossos encontros, a gente faz nos nossos artigos acadêmicos, aqueles que Garretão falou que alguém leia, que são muito bem pontuados, mas que, em geral, não são lidos pela sociedade. Nós não somos bons ou eficientes em divulgação. Em divulgação em tradução da política em efetividade. Existe um cansaço participativo, existe uma falta de cultura política participativa. Né? A gente não está... Nós somos... Assim, eu sou filha da ditadura. Eu nasci em 60. Cresci ao longo da ditadura. Fui votar pela primeira vez para presidente com 30 anos. Né? Parte da minha geração não teve a prática política e a cultura política. A gente foi para diretas já e saiu sem diretas. Né? Foi brigar pela eleição. Na primeira briga que a gente foi para a rua e para o campo, a gente, né, foi lá e não levou. Né? Os caras golpearam a gente ganhou eleições indiretas. Então, a gente veio reconstruindo a ideia de democracia e de participação. Existe um descrédito na escuta efetiva daquilo que se demanda. Então, se a gente não trabalhar pela tradução da efetividade, a gente vai, talvez, perder mais. É claro que, quando a gente olha para a cultura, por exemplo, alguns setores sabem, o pessoal ligado à Cultura Viva. Quando o Cultura Viva, lá em 2010, começou a perder a potência, eles se mobilizaram e conseguiram aprovar a Lei Cultura Viva. Então, assim, são ganhos, mas são ganhos que estão na memória daqueles grupos daquele tempo, mas tem gente nova entrando para o programa. Como é que você efetiva, preserva a memória digamos assim, alimenta os sujeitos de que juntos eles são mais fortes? Fala, olha aqui, então você tem uma história, uma memória. E a gente tem um processo de apagamento de memória da gestão pública que vem uma atrás da outra. E aí, eu queria falar uma coisa que eu anotei aqui enquanto o Rui estava falando. A academia teve um papel fundamental no registro de uma série de fatos, de acontecidos, de documentos e de políticas. Se não fossem os trabalhos acadêmicos, boa parte dessa memória teria se perdido, porque as coisas desapareceram dos sites. Então, assim, um dos papéis também fundamentais da universidade nesses últimos tempos foi exatamente o aumento significativo das pesquisas sobre o campo das políticas culturais. Boa parte da nossa memória está registrada através dos trabalhos, né, nos documentos anexos, nas reflexões que se desdobraram. Então, assim, sem dúvida que, na preservação da memória das políticas culturais, a universidade também
E aí quero realmente reforçar, tem um papel fundamental. Esto es muy importante porque, por un lado, tenemos la pesquisa, la investigación que puede justamente recabar, registrar, analizar, difundir. Y a la vez, por otro lado, tenemos otra cuestión que mencionaba recién Lía de la divulgación, que muchas veces la tenemos más bien en el área de extensión y que por nuestra propia jerarquía académica se convierte en un problema, porque tenemos lo más importante es la investigación, un escalón más abajo la formación y un escalón más abajo la extensión, ¿no? Y yo creo que la divulgación nos pondría en otro lugar, nos pondría en ese lugar de acercamiento y de participación que estamos conversando acá. Rubens, aqui fazemos várias discussões, a ideia da democratização e da abertura da universidade, né, quando a gente fala assim, o rompimento dos muros, é inclusive isso, assim, como fazer com mais efetividade que o conhecimento produzido na universidade, de alguma maneira, seja reapropriado, não seja um conhecimento de especialistas, mas que sirva, inclusive, de empoderamento e de argumento para os sujeitos, né, manterem as suas lutas, quer dizer, que o conhecimento produzido sobre uma terra quilombola, que o conhecimento produzido sobre, por exemplo, um princípio ativo, natural, possa servir, por exemplo, para que as comunidades indígenas mantenham, na verdade, o controle sobre o princípio. Quer dizer, a gente tem uma discussão, algumas universidades caminham um pouco mais rápido do que as outras, mas de receber dentro da universidade esse conhecimento que não é tradicionalmente acadêmico e de compartilhar, né, esse conhecimento de maneira a fortalecer a própria sociedade, quer dizer, fazer a devolutiva, que é um dos papéis, a meu ver, da universidade. E eu acho que a gente, e aí para o Fernando né, para o pessoal, a gente tem um grande desafio, que também é a democratização da própria universidade. Eu sou um ser da universidade, eu dou aula na pós-graduação, então eu falo, né, de maneira muito confortável. É muito legal, é muito importante, é fundamental a gente ver os cursos de arte se abrindo para essas outras discussões e saindo também do campo só das belas artes. Não faz muito tempo que os cursos eram ensimesmados, né? Não faz muito tempo que a gente tinha a negativa do mercado, né? E aí da gestão, artista é artista, gestor é gestor, produtor é produtor. E acho que, né, os objetos, os sagrados e os profanos, aqueles que você pode, aqueles que você não pode, né, o conhecimento dos campos, e, sem dúvida, que, de novo, retomando aquilo que Albino colocou, que é essa chegada na universidade de outras culturas e de outros conceitos e de outras cosmovisões e de outras formas de ver e estar no mundo, sem dúvida, vai contribuir na aceleração desse processo também de ampliação do conceito de cultura que está na base, que está na formação, né, que está no ensino. A extensão trabalha já há mais tempo com conceito ampliado, mas que está no ensino, que está na formação, e que depois vai estar na formação dos professores que vão para a educação básica, e que continuam a reproduzir, muitas vezes, conceitos eurocentristas de cultura. E aí a gente entende por que a gente caminha a passos tão lentos e, às vezes, a passos para trás, né, em alguns momentos chaves, né, nas nossas lutas pela democratização e pelo fim do autoritarismo, enfim. Quer falar alguma coisa? Assim? Mais alguma questão, gente? Então, acho que a gente pode ir caminhando aí. Concluir essa
só para concluir, é necessário que seja algo importante. Mas é isso, não é? Essa última fala da Lia, essa observação, não é? Me dá a sensação de que eu perdi uma parte importantíssima desse seminário, não é? Desse lugar que estão germinando sementes, que foi a parte da manhã, com a fala de Albino, a fala de Piúba, não é? Eu perdi algumas coisas importantes e aí é muito genial, né? Porque é uma pena que eles também estão perdendo essa parte importante, não é? Porque essa possibilidade de complemento, não é? É genial. Assim como quando você fala do tempo, da mudança dos paradigmas dentro do conhecimento, do saber, isso é algo importantíssimo. Isso é de uma importância que precisa ser repetida. Não é? Eu acho que se houver e quando há a participação, o estímulo à participação, a gente acaba percebendo quão importante é isso tudo que chega e como é que a gente acolhe toda essa diversidade que chega e como é que a gente devolve esse acolhimento em forma de real construção, não é? Reestruturando. Eu tenho uma outra experiência que eu achei linda, também fez parte da minha graduação, quando eu chego dentro de uma sala de aula, num estágio infantil para crianças de 5 anos de idade, aí chega uma criança e a tia, né, chega e fala, olha, esse daqui é o seu professor, esse daqui é o Rui, ele é professor de dança. Não é? E aí aquela criançada toda de 5 anos de idade começa a olhar para cima. Aí um deles, sabe, mais novinho, assim, negro, vem até mim, me dá a mão e começa a cantar uma ladainha de capoeira. Aí ele começa a cantar a ladainha de capoeira, tal, e aí ele começa a dominar a sala e fala assim, olha, esse daqui é o professor, tá? Esse daqui é o professor de dança, esse é o nosso professor. E toma, e os alunos vão junto com ele, né? Nessa observação e naquela empoderamento que aquela criança viveu dentro daquela sala de aula, né? Ou seja, acho que a gente tem que começar mais cedo o nosso processo de transformação, né? Enfim, me deu vontade de falar isso assim, nesse finalzinho. Eu acho que o agravamento dessa descrença, por mais contraditório que seja, também vem como uma consequência dos não vai ter golpe, teve, para Temer, e ele ficou, o gigante acordou, e na verdade era só sonambulismo. Enfim, todos esses movimentos que um monte de pessoas aderiram e não surtiram nenhum efeito, eu acho que agrava essa descrença que a gente acabou fomentando durante esses últimos anos, né, de 2016 para cá. E atrelado a isso, eu também acredito que o aumento do custo de vida que todo mundo está enfrentando lá, desde esse pós-pandemia, né, de 2020 para cá, ele fez com que a gente tivesse que trabalhar muito mais para a gente conseguir ter mais ou menos o mesmo custo de vida que a gente tinha antes do pós-pandemia, antes da pandemia, né, antes do Covid. E isso tirou a possibilidade da gente respirar um pouco. E aí, só para finalizar, eu acredito que
reforçando a pergunta do Barbalho, né, de como que a gente conseguiria reconstruir essa credibilidade na construção e na discussão, na participação das políticas, na construção das políticas públicas atualmente, e que a gente precisaria começar a traçar algumas estratégias para fazer esse tipo de movimento agora, para que em 2026 a gente não sofra o que acabamos de sofrer agora, enquanto esquerda, com a perda de um monte de prefeituras, né, enfim. É muito interessante a gente observar que a experiência de participação ela foi superativada no momento da pandemia. Né? Assim, nós tivemos ganhos e é extremamente contraditório, porque no governo extremamente autoritário, de desvalorização de cultura, de esvaziamento orçamentário completo, porque a cultura vinha do auge da penúria, com a desconstrução de todos os mecanismos e a pandemia, de alguma forma, quer dizer, a questão da situação extrema, fez com que as pessoas se mobilizassem e que a gente conquistasse uma coisa que o que a gente tem agora, a PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc, ela é fruto da luta daquele momento. Né? São processos de aprendizagem. O processo de participação e o processo de democratização, ele, infelizmente, não é linear e contínuo. O tempo inteiro a gente tem embate, porque a gente também viu que a gente tem uma sociedade extremamente conservadora, e se um grupo se mobilizou e conseguiu os ganhos efetivos e pressionou o Congresso e ali conseguiu, os sujeitos vão retomando seus territórios, e, inclusive, a gente vai ter João aqui amanhã de manhã se apropriando do discurso da cultura para desmontar do discurso da cultura e do discurso do direito para desmontar os direitos. Né? De um processo de dizer, vamos, que era a fala, que foi a fala do Collor e que foi a fala em vários momentos. Vamos, na verdade, modernizar o Estado é ineficiente, mas a gente quer o Estado porque no Estado... Então, assim, é uma disputa constante. Mas, no campo da cultura, se a gente for falar nas eleições e no conjunto, a gente aí vai ampliar para a discussão de democratização, de democracia, de participação. Mas eu acho que no campo da cultura a gente tem um processo de aprendizagem. Acho que as pessoas que atuam e que militam trabalharam muito para que a gente tivesse o que a gente tem hoje, que é a Política Nacional Aldir Blanc. A questão é continuar e avançar nesse processo, que é o florescimento das sementinhas plantadas ao longo da primeira década e meia do século XXI. Agora, muitas vezes os processos existem, se a gente pensar nas florações, de vez em quando a gente... E aí vou usar uma metáfora, quando a gente faz a poda no abacateiro, às vezes ele fica 2 anos sem florir, sem frutificar, mas no 3º ano ele flore e frutifica muito mais forte. Essa é um pouco da nossa aposta. Na verdade, acho que essa questão vai perdurar assim, ao longo desse seminário. Acho que a gente não tem uma resposta agora, mas eu acho que Lia falou muito bem. Eu acho que essa história trazer a memória da Lab aqui, eu acho que é importante, e porque essa mobilização, acho que ela também a gente tem que entender o que significa mobilização hoje em 2024. Não é a mesma mobilização que a gente tinha antes. Como várias outras formas de relacionamento, a gente tem que entender um pouco mais.